O coração às vezes volta para prisões que já tinham sido quebradas. Graça e paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos vocês. Esse é o seu Minuto Teológico. Esse mês nós estamos na leitura e meditação da carta que escreveu Paulo aos Gálatas. E hoje Paulo, ele entra num assunto que eu digo assim que é muito humano, que é o retrocesso da alma. Nem sempre o maior perigo está em nunca ter começado. Às vezes o perigo está em ter começado com fervor, com verdade, com alegria e depois, aos poucos, ir se perdendo de novo. Vamos ler agora? Quero ler com vocês o capítulo 4, os versículos 8 e 9. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Essa pergunta de Paulo é forte porque toca numa dor comum, a de quem já experimentou liberdade, mas depois começou a se confundir outra vez. Tem gente que vive assim por dentro. Um dia está firme, no outro dia está cansado. Um dia confia, no outro dia se perde. Um dia respira fé, mas no outro já está sufocado por culpa, por medo, por controle. Na psicologia, nós conseguimos enxergar algo muito importante. O ser humano, ele tende a voltar para padrões conhecidos, mesmo quando esses padrões já o feriram. Sabe por quê? Porque o cérebro gosta de situações familiares. Às vezes, a alma se agarra àquilo que já conhece, ainda que não seja saudável, porque o desconhecido dá medo. Por isso que recaídas emocionais e espirituais, elas não são apenas um sinal de fraqueza. Muitas vezes são sinais de feridas antigas que ainda não foram tratadas. Paulo ali, nesse texto, ele não fala com uma dureza fria, mas ele fala com muita dor e carinho. Ele está triste porque vê que os filhos espirituais eles estão sendo puxados de volta para algo menor do que a graça. Isso também acontece na vida das nossas famílias. Às vezes, depois de uma fase boa, a casa volta para os antigos ciclos. Irritação, silêncio, discussão, desconfiança. E quando isso acontece, o coração ele vai se desgastando sem perceber. Esse texto aqui, eles nos chamam para voltar ao centro. E esse centro, ele não é uma regra, não é um desempenho, não é assim uma imagem bonita. O centro é Cristo. Quando a alma se desloca dele, tudo começa a perder o eixo. Mas quando ela volta para ele, a paz, ela começa a reaparecer. E paz aqui não é assim a ausência de conflito, mas é a presença de alinhamento interior. É quando eu deixo de brigar com a verdade e paro de lutar contra aquilo que Deus já falou. É quando eu aceito que eu não preciso me provar o tempo todo e nem viver de refém de padrões antigos que já deveriam ter ficado para trás. Talvez hoje você esteja percebendo aí alguns sinais de retorno. Velhos medos, velhas reações, velhas inseguranças. Não se condene, não fique se condenando. Volte. Voltar para Cristo não é humilhação, é o caminho da cura. E para a sua família, isso é muito prático. Sempre que um lar começa a se desorganizar por dentro, a primeira pergunta não é quem errou mais, mas o que nós tiramos do centro. Porque quando Cristo sai do centro, a casa perde a paz. Mas quando ele volta ao centro, o coração, ele reencontra a direção. Talvez hoje o chamado seja simples. Não negocie de novo com aquilo que Deus já te libertou. Volte para o centro, volte para a graça, volte para a paz e volte para Cristo. Oremos. Senhor, quando a nossa alma quiser voltar para antigas prisões,
traz de volta ao teu centro. Livra-nos de ciclos que cansam o coração. Restaura os nossos corações das nossas casas. Que a tua paz, ela governe a nossa mente, nossas emoções, nossos corações e nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe tua família. Deus abençoe teus negócios. Deus abençoe tuas finanças. Voltamos amanhã com mais um episódio da nossa série de leitura e meditação na carta que escreveu Paulo aos Gálatas. Deus abençoe.